Bom, então eu falei que a frequência de amostragem é fundamental para garantir a qualidade do sinal mostrado. Logo, para garantir aquela qualidade da representação desse sinal. Mas qual seria então a frequência mínima a se amostrar um sinal? Segundo o critério de Nyquist, a frequência de amostragem deve ser no mínimo duas vezes a frequência do sinal a ser analisado. Então, seja aqui, ó, isso aqui seria a frequência de amostragem, e aqui seria a frequência do sinal. No caso de um sinal que tenha múltiplas frequências, então seria a maior frequência de todas as frequências desse sinal. Então, pelo menos duas vezes essa maior dessas frequências. Existem no nosso livro tem a comprovação desse critério de Nyquist, a explicação teórica, mas a gente consegue perceber se a gente observar o seguinte fenômeno. Imagine a seguinte situação hipotética. Eu tenho uma criança pulando e cada vez que ela pula aqui, olha só, esse pulo, o processo de ir e voltar é 1 segundo. Significa então que ela está pulando uma vez por segundo. Logo, uma vez por segundo, uma vez por segundo, isso aqui significa então que a frequência que ela está pulando aqui, ó, é de 1 Hz, né? Ou seja, 1 ciclo por segundo. Ótimo. Se a criança está pulando 1 ciclo por segundo, imaginemos a seguinte situação. Se a gente... 1 Hz. Joia. Se a gente precisar tirar foto dessa criança, qual que é a frequência que a gente precisa tirar essas fotos? Se a gente tirar as fotos dessa criança a cada 1 segundo também, o que vai acontecer? No primeiro segundo, no segundo segundo, no terceiro segundo, no quarto segundo. O que aconteceu? A gente vai sempre tirar ela na mesma posição. Vai parecer que ela está flutuando, certo? Ou o contrário, então poderia ser toda vez ela no chão, enfim. Fato é o seguinte, se a gente fizesse aqui, olha só, se a gente tirasse as fotos pelo menos em 2 Hz, que é o que fala o critério de Nyquist, a gente conseguiria garantir pelo menos duas posições, ela em cima e ela embaixo. Não necessariamente a gente representou bem esse sinal, mas no mínimo a gente representou as oscilações mínimas e máximas. É daí que a gente consegue entender então esse critério de Nyquist. Ou seja, a gente precisa mostrar um sinal, o que a gente precisa fazer é a taxa de amostragem tem que ser duas vezes a maior frequência daquele sinal, certo? O efeito de se fazer uma subamostragem, ou seja, de amostrar menos do que o critério de Nyquist, uma subamostragem vai caracterizar numa deturpação do sinal, a gente não vai conseguir uma boa representação. Esse efeito é chamado de aliasing, certo? O que é aliasing? A gente consegue perceber o aliasing da seguinte forma. A gente consegue ver, por exemplo, quando a gente está filmando um carro andando, quando a gente vai ver o vídeo, a gente tem a impressão da roda estar girando ao contrário. O que isso acontece? Porque quando a gente vai... O que é filmagem? Um processo de amostragem. Diversos frames por segundo, diversas fotos por segundo. Se a gente vai vendo aquilo ali, e se essa taxa não for suficiente, dependendo da velocidade do carro, a gente vai ter a impressão que, na verdade, o carro está voltando. Quando, na verdade, o que aconteceu foi que a roda já passou e já está em outro ponto, certo? Um outro efeito que a gente percebe isso daí é aquele efeito estroboscópio, quando a gente está na boate e começa a piscar, consegue piscar as luzes e a gente consegue ver os movimentos. Às vezes parece que uma pessoa está andando, fazendo um movimento contrário. Esse é um efeito chamado aliasing. E é muito comum a gente ver isso aí em diversos processos. Quando a gente, por exemplo, filma uma tela, costuma aparecer alguma faixa nessa tela, essa faixa nessa tela também é um efeito de aliasing.